Há momentos nas nossas vidas que é necessário nós tomarmos decisões. Decisões. E o Cristo, ele sempre ajudou as pessoas nesse momento. Às vezes ele nos ajuda a tomar a decisão que muitas vezes nós estamos protelando. Tem hora que Deus nos coloca assim como diz os pentecostais por aí, Deus nos coloca nos estreitos. Deus nos coloca em algumas situações que a gente diz, agora é tudo ou nada. Ou você vai, ou vai. Né? E Jesus gosta de fazer isso. E como eu tenho dito, nós estamos terminando o ano. E é mais do que necessário que nós venhamos tomar decisões. Decisões. E decisões em Cristo Jesus. E eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo de número 14. Quem esteve aqui quarta-feira vai se identificar. O pregador da quarta-feira ministrou nesse texto. Mas como eu já tenho orado e já tinha buscado a Deus de todas as formas, para essa série de mensagens eu não mudei. Mesmo ele tendo ministrado na quarta-feira passada, eu não mudei o texto, porque eu creio que Deus fala da forma que Ele quer, através de que Ele quer. Então eu creio que Deus usou o pregador quarta-feira de uma forma, e há de usar a minha vida de uma forma diferente, e há de falar com você hoje, você que não veio quarta-feira, ou você que veio quarta-feira, eu creio que Deus há de falar poderosamente ao seu coração no nome de Jesus. Amém? Capítulo 14 do Evangelho conforme escreve Mateus. Se você puder ficar em pé, vou colocar você em pé, para você também se exercitar. Diz assim a palavra do Eterno: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E é chegada já a tarde, e estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando o homem daquele lugar conheceram, mandaram-no por todas as terras em redor. E trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla de sua veste. E todos que tocavam ficavam sãos. Amém? Baixe sua fronte um minuto. Pai, no nome de Jesus,
Nós te adoramos, Senhor, nesta noite, pela tua bondade e misericórdia, por aquilo que tu és, Senhor. A tua palavra, ela nos renova, ela nos restaura. A tua palavra, Senhor, ela dá um caminho novo para nós, Senhor. A tua palavra, Senhor, abre veredas, ó Deus querido, no meio, Senhor, da mata, no meio das trevas, no meio dos empecilhos, das barreiras. E, ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, nessa série de mensagens, tudo ou nada. E nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor nos leva a situações e a momentos, ó Deus, para que nós possamos tomar uma decisão. E quando nós estamos, Senhor, nessa decisão, estamos, Senhor, centrados no Senhor, querendo fazer aquilo que o Senhor quer, querendo, Senhor, nos colocar à sua disposição. Eu tenho convicção, Senhor, que o Senhor nos leva para o melhor caminho. Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, continua a falar, que o Senhor enche o nosso coração da tua paz, da tua alegria, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Pode se sentar um pouquinho, querido. Tudo ou nada. Será que com Cristo é isso mesmo? Tudo ou nada? Em todas as mensagens que eu disse aqui, que eu trouxe, essa é a terceira, as outras duas que nós trouxemos, ficou muito claro que Jesus quer o que nós temos de melhor. Jesus não quer ficar com restos. Jesus não quer ficar com sobras. Jesus não quer ficar com coisas que nós damos porque já não nos é mais útil. Jesus não quer que nós fiquemos com que demos a Ele coisas que, eu vou dar esse tempo porque esse tempo está sobrando. Eu vou dar esse culto ao Senhor porque eu não tenho mais nada para fazer. Eu vou trazer uma oferta na casa do Senhor, mas eu vou trazer a pior que eu tiver. Eu vou dar o dízimo quando sobrar. Eu vou dar uma oferta quando eu receber um aumento e sobrar. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós o melhor. Repete para o seu irmão, por favor, que está do seu lado, fala para ele, olha nos olhos dele, aponta esse dedinho lindo que você tem e fala para ele assim: Deus quer o seu melhor. Deus quer o seu melhor, porque Deus quer o nosso melhor, não é? Tem uma tirinha aí que diz que Deus, nós teremos o melhor de Deus, nós teremos tudo de Deus, quando nós dermos o nosso tudo para Deus, né? Nós somos às vezes meio estranho, a gente pede o melhor para Deus, mas a gente não quer dar o melhor para Deus, né? Se a gente pede alguma coisa e Deus nos dá o melhor, a gente reclama, diz: Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata. Ou se for algo espiritual, o Senhor pode salvar meu marido, meu pai, minha irmã, e por que o Senhor só salvou um, não salvou a família inteira? Então nós cobramos. E esse texto eu achei interessante, porque esse texto, ele conta uma ilustração, ele conta uma história. Mateus, ele relata aqui um acontecimento bem interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam todos juntos. Jesus estava com seus discípulos, estavam ali todo mundo conversando, estava uma bênção. Havia acontecido há poucos momentos a multiplicação dos pães, então ainda estava todo mundo meio que ainda, como se diz assim, meio, entre aspas, embriagado com aquele milagre que Jesus havia feito. Pegou os pães e multiplicou, pegou os peixes do menininho, multiplicou, e todo mundo saiu feliz, e foi uma maravilha. Mais de 5.000 pessoas foram alimentados. Aí Jesus olhou para eles e deu uma ordem a eles. Deu uma ordem. Presta atenção, Deus nos dá ordens. Há momento que Deus nos pede, mas há momento que Deus nos dá ordem. Sabe por quê? Porque Ele tem autoridade sobre nós. Ele tem poder sobre nós. Então Ele nos dá ordem. E a Bíblia diz, do texto que eu estou lendo, Ele diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto Ele despedia-se da multidão. Então o que acontece? Tinha ali aquela multidão, e tinha os seus discípulos, os 12. Jesus disse assim: olha, eu não quero vocês no meio da multidão,
Não quero vocês aqui envolvidos com essa questão do milagre, porque isso talvez vá mexer com vocês. Eu não sei se vocês vão ficar aqui, né, se achando, porque aconteceu o milagre e tal. Então sai daqui vocês, que esse ambiente não é para vocês, deixa que eu resolvo. Eu quero que vocês peguem o barco e saiam daqui e vão para outra margem. Quero que vocês saiam daqui e vão para o outro lado. Deixa eu dizer para você aqui nessa noite, o primeiro ponto que eu quero tratar com você. Tem horas que Jesus olha para nós e diz assim: eu quero você na outra banda. Mas Senhor, aqui está tão gostoso, mas eu quero você na outra banda. Eu quero você num outro lugar. Eu quero você, porque eu quero viver com você um outro tempo, um novo tempo. Esse aqui já passou. Esse aqui já terminou. O que eu tinha de fazer aqui com essa multidão, já fiz. O milagre já aconteceu, a multiplicação já aconteceu, todo mundo já viu que eu sou Jesus. Agora nós precisamos ir para outro lugar. Deixa eu dizer para você, não fique preocupado quando Deus falar para você: olha, é hora de ir para outra banda. Não fique preocupado quando Deus quiser trocar você de lugar. Não fique preocupado quando as coisas comecem a andar com você, a acontecer com você, que parece que está surgindo um novo tempo. E eu quero declarar em nome de Jesus, que essa série de mensagens, que o ano de 2015 Jesus preparou para você, sabe o quê? Um novo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Um novo tempo, num outro lugar. Às vezes não é um lugar posicional, mas às vezes é um outro lugar dentro do nosso coração. Uma outra situação. Deus pode estar te levando para uma outra situação, para que você tenha uma outra visão, para que você tenha um novo horizonte. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, aleluia, que Deus dará para você uma nova visão no mesmo lugar. Olha que interessante, Jesus mandou trocar de lado. O mar era o mesmo, o rio era o mesmo, ele só ia trocar de lado. Eles não iam mudar completamente. Às vezes nós achamos que a nossa vida precisa dar uns 180. A gente precisa estar aqui e daqui a pouco a gente precisa estar aqui. E às vezes não. Às vezes Deus só quer que a gente continue olhando, mas agora com uma visão nova no nosso coração. O lugar é o mesmo, mas a visão era diferente. O lugar praticamente era o mesmo, só trocou de lado. Mas Deus deu uma ordem e disse assim: saiam daqui, porque esse lugar não vai ser bênção para vocês. O que vai acontecer aqui, eu preciso proteger vocês. Eu posso imaginar, irmão, você imagina 12 discípulos, que acabaram de ver um milagre, e eles foram parte daquele milagre. Eles estiveram com o cesto na mão, eles levavam, e eu imagino as pessoas comentando com eles: olha, mas o que é que aconteceu? E ele diz assim: é que a gente é amigo do homem ali, sabe? A gente também, eu também faço os milagres de vez em quando, mas hoje eu deixei para ele. E vai passando aquilo lá, e Jesus disse assim: não quero isso para você, eu quero coisa melhor para você. Deixa eu dizer para você, quando Deus quiser mudar a sua visão, quando Deus quiser mostrar novos horizontes para você, quando Deus quiser mudar você do lugar, é porque Ele quer o melhor para a sua vida. É porque Ele está te preparando algo muito melhor do que você possa imaginar, que possa passar pela sua cabeça. Com aquilo que no momento, para nós, parece ser uma tragédia, parece ser a pior coisa da vida, Deus transforma tudo aquilo lá em bênção. Porque Ele está no controle. Porque a ordem veio dele. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais nós precisamos orar é para ele estar no centro da vontade de Deus. O que é estar no centro da vontade de Deus? É tentar fazer o seu querer, tentar fazer a sua vontade. Hoje nós falamos na escola bíblica sobre a obediência. E nós falamos lá de Gálatas capítulo 2, verso 20, que fala assim, que quando Paulo diz assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele queria dizer? A partir de agora, aleluia, as minhas decisões não serão as minhas decisões. As minhas decisões serão a decisão de Cristo que vive em mim. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite.
Se Cristo vive em você, as decisões que Ele vai tomar é para te levar para um lugar ainda melhor do que você podia imaginar. Se Ele vive em você, se Ele realmente, se hoje Cristo em você, se a vida que você vivia na carne, hoje você vive em Cristo Jesus, todas as decisões que Ele levar, que Ele fizer, é como no Salmo 23, para levar você a pastos verdejantes e a águas tranquilas, louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes não parece isso, não parece, porque a Bíblia diz que Jesus ficou lá se despedindo, e mandou eles entrarem no barco e remar, vamos embora. E eles entraram no barco e remaram, e Jesus se despediu da multidão, só que Jesus se despediu da multidão e não pulou no barco, não pegou um outro barco e falou, ei, eu tenho que alcançar esse povo. Não, sabe o que Jesus foi fazer? Orar. A Bíblia diz que Jesus mandou eles para o barco, e na despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. Será que não tem alguma coisa de errado? Jesus falou, vão vocês para o barco, e agora eu vou orar. E o povo foi para o barco, e começaram a remar, e começaram a andar, e começaram a ir, e vai para frente, e Jesus lá, orando, quietinho lá no canto dele, orando. A Bíblia diz que chegando à tarde, ele estava sozinho orando. E as pessoas, e eu acredito que os discípulos ficavam assim, cadê Jesus? Gente, olha a hora. Ele mandou vir, e agora? Estamos sozinhos. E agora, Jesus? E agora, cadê? E um cutucava o outro e dizia, gente, esse negócio aqui não está certo, cadê Jesus? Ele mandou a gente vir, e agora a gente veio sozinho. Deixa eu dizer algo aqui para você, o segundo tópico que eu quero falar para você, que nós precisamos entender, que haverá momentos que Jesus vai dar ordem, para a gente ir, e a gente vai, e nós teremos a impressão de que estamos sozinhos. A impressão era, Jesus nos abandonou. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que muitas vezes Deus já deu uma ordem para você, e quando você foi fazer, e quando você estava no meio, e quando você estava fazendo, você diz assim, Deus, eu acho que eu estou errado, eu acho que não foi o Senhor que mandou não, isso é coisa da minha carne, sabe por quê? Porque o Senhor não está comigo. E esses moços estavam nessa condição. Jesus havia mandado eles irem, e já estava tarde, e já tinha anoitecido, e nada desse Jesus chegar, e eles remam daqui, remam de lá, e a Bíblia diz que eles começaram a remar, a coisa já ficou tarde, chegou a tarde, Jesus estava só, e olha que interessante, a Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar. Então você imagina o tanto que esse pessoal já tinha remado. E para piorar a situação, Jesus havia mandado eles irem, não estava com eles não sabiam o que estava acontecendo, talvez estivesse perdido, a gente não sabe nem para que lado vai, Jesus nos abandonou, mas a Bíblia diz que Jesus estava orando. E Jesus sabia o que estava acontecendo com eles. Mas há momentos, queridos, que a gente vai, porque Deus quer nos levar a novas experiências com Ele. Tem horas que Deus, presta atenção no que eu vou dizer, essa questão do Cristo tudo ou nada, é que tem horas que Deus separa os homens das crianças. Por isso que Paulo fala, quando eu era criança, eu agia como criança. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu tinha atitudes de criança, eu pensava como criança, mas hoje eu não sou mais, hoje eu sou um adulto, então eu tenho que pensar como homem, eu tenho que pensar como servo. Então, muitas vezes, Deus permite essa situação nas nossas vidas, sabe por quê? Porque nós nos convertemos, mas ainda temos um pé lá no mundo, e a gente está pensando assim, cara, vai chegar o final do ano, eu consegui
alugar um apartamento lá na praia, e eu preciso ver direitinho como é que é com lentilha que tem que fazer a sopa, a roupa é amarela, é branca, quantos pulinhos mesmo, é 7, eu preciso ver tudo isso, e eu vou dizer para você, não é isso que Deus quer, aleluia, que você se entregue inteiramente a Ele. E muitas vezes nós estamos com um pé aqui e outro lá, e a gente ora e a gente fala assim, oração. Outro dia alguém disse para mim assim, oração e reza nunca é demais. É sim, irmão, oração não é, mas dependendo do reza que você for aí, se eu fosse você, eu não colocava a mão não. Se eu fosse você, eu não abaixava a cabeça para orar. E muitas vezes a gente fica assim, ó, um pé lá e outro aqui. E era isso que Jesus agora falava, Jesus deixava eles experimentarem. Agora vocês estão sozinhos, agora eu quero ver. Quero ver qual vai ser a atitude de vocês. A quem vocês vão clamar, quem vocês vão buscar, o que é que vai acontecer. E a Bíblia é muito clara quando ela diz assim, olha, o barco estava no mar, no meio do mar, foi açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você acha que Jesus não sabia que eles estavam passando pelo que estavam passando? Pela sua onisciência, Jesus sabia. Você acha que Jesus não sabia que o vento era contrário? Sabia. Mas Jesus deixou ele lá. Jesus deixou. E eu vou dizer aqui para você nessa noite, em nome de Jesus, há momentos que a gente está seguindo uma ordem de Jesus, está fazendo tudo o que Jesus mandou, e vem aquele vento contrário. Vem um vento contrário, Bruna. E a gente fica desesperado, e a gente começa a orar e fala, Senhor, isso eu acho que não é do Senhor. Quantos de nós já falamos isso? Começamos alguma coisa, e a coisa começa difícil, parece que não vai, enrosca, não dá certo. Eu imagino que isso no Miriam deve acontecer várias vezes. Uma tem uma ideia, e a gente põe aquela ideia na cabeça, e a gente acha, e a gente monta a coreografia, monta a música, faz tudo isso, e fala, nossa, vai ficar uma beleza. Quando você vai colocar em prática, não dá nada certo, não consegue fazer, não vai do jeito que é, e a gente fala, é melhor a gente orar, que talvez não seja isso que Deus quer. É isso que Deus quer, mas Deus quer nos fortalecer, porque vento contrário, aleluia, nos faz fazer mais força, vento contrário nos faz caminhar mais, vento contrário faz a gente ficar mais esperto, vento contrário vem para edificar as nossas vidas, fortalecer a nossa vida com Deus. Vento contrário não vem para nos matar, vento contrário não vem para nos tirar do caminho, vento contrário não vem para nos derrubar e nos afastar da presença do Senhor, muito pelo contrário, o vento contrário vem para dizer, aleluia, o Senhor foi comigo na bonança, e o Senhor será comigo também, aleluia, no meio do vendaval. Ele é Deus que acalma o vendaval. Não é para a gente desistir, não é para a gente enfiar a cabeça na areia e falar, não quero nem ver o que vai acontecer, não, aleluia, o vento está contrário, você continua dizendo, Senhor, comigo, aleluia, com o Senhor no meu barco, eu sei que se o Senhor não está aqui, eu não posso enxergar, mas eu sei que a Bíblia diz que o Senhor é o meu intercessor diante do Pai, aleluia, tu és o meu advogado, tu és o médico dos médicos, tu és o capitão desse barco, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar. Eu quero profetizar isso na sua vida. Quando o vento bater contrário dentro da tua casa, aleluia, não brigue com a sua esposa, não brigue com o seu marido, não brigue com os seus filhos, dobre o seu joelho lá no seu quarto e diga, Senhor, tu és o capitão desse lugar e o vento está contrário, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Quando no ministério a coisa fica difícil, quando no seu trabalho a coisa fica difícil, não lute, porque a Bíblia diz que a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a luta é contra as potestades celestiais, e é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos olhar o foco e ver quem é o nosso inimigo. O inimigo não é Jesus, o inimigo não é a igreja, o inimigo não é o seu marido, o inimigo não é o seu filho, nem é a sua esposa, o inimigo não é o seu pastor, e nem o seu ministério. O inimigo é Satanás, e é contra ele que nós temos que lutar, e a nossa luta, aleluia, com ele não é com espada, a nossa luta com ele é com a palavra de Deus, a nossa luta com ele é no joelho, é orando, aleluia, dizendo, Senhor, esteja comigo. A nossa luta com ele é no jejum, a nossa luta com ele, sabe o que é? É que quando ele quer ver que haja divisão, você vai lá e faz a união. Quando ele quer ver que haja briga, você vai lá e leva a paz. Quando ele quer ver
ver que você vai desistir, você bate o pé e diz assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque foi o Senhor que me colocou. Alabashure canta lamanai, aleluia. E é isso que ele quis. O vento era contrário. Deixa eu dizer para você: não tenha medo de vento contrário. É difícil? É ruim? Vou contar isso aqui pela 14ª vez. Tem gente que já está querendo até, me pergunta até antes do culto: pastor, você não vai contar aquele negócio de novo, né? Que ele não aguenta mais, mas eu vou contar. Quando eu era jovem, junto com a minha esposa, junto com a Isabel, aquela coisa de querer fazer uma presença, lá vai eu num lago, junto com a Isabel. Chega lá, tinha os pedalinhos, já contei isso aqui, você sabe. Mas eu tinha que fazer uma presença, né? Estava conquistando, fazendo aquela... Tinha que mostrar, que nem diz o cara, a minha macheza. Aí eu falei: amor, vamos dar um passeio de pedalinho? Oh, querido, vamos. Subimos os 2 no pedalinho. Que coisa romântica. Ai, que lindo. Pena que não tinha celular naquela época para a gente tirar selfie. E lá vai nós. Ai, vamos atravessar? Vamos atravessar, amor, é comigo mesmo. E eu pedalando, irmão, e o barco. Falei: que isso aqui é moleza, rapaz. Toda a bênção. Irmão, era lá no Riacho Grande. Comecei a atravessar. Quando eu cheguei lá do outro lado, eu falei para ela: melhor a gente voltar. Eu dava 559 pedaladas, o negócio não andava meio metro. O vento era contrário. Eu não percebi que quando eu estava pedalando para ir, o vento era a favor, então o vento empurrava. Mas depois, na hora de voltar, o vento segurava. E eu, né? E não podia reclamar, porque ela estava do lado, né? A minha esposa, poxa vida. Aí teve uma hora que eu falei: Isabel, não dá. Socorre. Ela já estava, coitada, pedalando até com a mão já, assim, sabe aquela coisa? Aquela coisa, e eu pedalando. E daqui a pouco baixou uma neblina e a coisa começou a ficar feia. Daqui a pouco eu, socorro, pelo amor de Deus. Daqui a pouco veio o homem com um barquinho, me rebocou, me levou lá, de volta. Eu olhei para ela. Esse negócio é chato, nunca mais. Sabe por quê, amados? Porque quando tudo está bom, é amor, beijinho e tal. Quando está ruim, amor, pedala. Pedala que a coisa está difícil. Pedala que eu não estou suportando mais. E às vezes a gente faz isso com Deus. Quando o vento está a favor, nós vamos embora. Mas quando o vento está contrário, a gente diz: vamos parar. Mas eu quero dizer para você: quando o vento tiver contrário, continua pedalando. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como apareceu esse barquinho para me socorrer, assim aparecerá o Senhor, aleluia, quando você não tiver mais força. Mas enquanto você tiver força, Ele vai dizer: pedala, pedala, pedala. E vai pedalando em nome de Jesus. Rema. E a gente colocava a mão para fora, remando. Quando Deus falou assim: não dá mais, vou mandar um barquinho para socorrer. Deixa eu dizer para você: Deus tem um barquinho para te socorrer. E a Bíblia diz que ele estava aqui, que o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima da água. Sabe que horas eram aproximadamente? 4ª vigília da noite, os romanos dividiam a noite de 3 em 3 horas. 4ª vigília da noite já dava aproximadamente 3 horas da madrugada. Daí para frente, 3 horas, 4ª vigília de 3 até a aurora, até o amanhecer. Não se sabe. Pode ser que fosse 6 horas da manhã. Pode ser que fosse 5 horas da madrugada. 4 horas. Você imagina o quanto tempo esse povo remou. O quanto tempo esse povo passou. Na 4ª vigília veio Jesus. Se sou eu, ou talvez algum dos irmãos, algumas pessoas, não, o senhor está brincando, né? O senhor está vendo a hora? Mas na 4ª vigília, ele deixou passar.
Ele deixou as pessoas se fortalecerem. Ele deixou as pessoas, os seus discípulos terem uma experiência nova. Deixa eu dizer, você está cansado de ouvir isso, mas eu vou te falar uma coisa. Tem coisas que Deus vai deixar você fazer. Ele não vai pegar no remo. Tem momentos, que Ele não vai pegar no remo. Ele vai deixar você. Aí a Bíblia diz que ele, na quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre o mar, sobre as águas. Deve ser uma imagem tremenda. E aqueles moços viram Jesus caminhando sobre o mar e disseram assim: ei, deve ser um fantasma. Deixa eu dizer para você, quando a gente está com medo, a gente vê de tudo. Ou eu estou mentindo? Quem tem medo de ficar em casa sozinho? Ninguém quer se revelar. Não precisa não. Você já percebeu? Comigo nunca aconteceu isso. A minha mãe, quando eu era criança, a minha mãe costurava para fora. E uma vez, duas vezes por mês, a cada 15 dias, ela pegava sacolas de costura e levava para o Brás. Deixava quem em casa sozinho? Eu e a minha irmã. Não, a gente não tinha medo. A gente falava. Não era medo. Aí, irmã Gisele, às vezes começava a chover. E eu sou do tempo que a mãe falava: se chover, cobre todos os espelhos, porque senão cai raio. Você está pensando assim, esse cara deve ser de que século? Não, mas desliga tudo, todo quanto é aparelho. A gente tinha muitos aparelhos, um liquidificador. A gente tinha muitos aparelhos, né? Então desligava tudo, desligava o liquidificador, desligava o rádio, todos os aparelhos que a gente tinha, desligava e cobria todos os espelhos. E ficava eu e ela lá. Você está ouvindo alguma coisa? Não. E você? Não. Ai, a mãe não chega logo. E a gente começava a ter visões. E a gente começava a ouvir onde não tinha, coisas que eu não tinha. Deixa eu dizer para você, quando a gente está com medo, não é hora de tomar decisões. Quando a gente está com medo, não é hora de dar um passo, pastor. Quando a gente está com receio, quando a gente está preocupado, deixa eu dizer para você, quando você estiver com medo, fique parado. Não corra, não se mexa, porque até a sua sombra na parede vai te assustar. Você, ai meu Deus, pensei que era um fantasma. Não, era a sua sombra. Você já percebeu? Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, quando você tiver medo, fique calado. Quando você tiver medo, não tome posição nenhuma, não vá para lugar nenhum, fique quieto. Porque decisões na hora do medo, são decisões que podem trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, tu é um fantasma. A gente já está vendo coisa aqui, a coisa aqui está feia. E começaram a gritar com medo. Você imagina aquele monte de homem gritando com medo. Você imagina um monte de homem no barco gritando com medo. Ai, o fantasma. Sabe você, quando está assistindo aquele filme de terror, no cinema, querendo dar uma de macho do lado da mulher, tremendo até a base. Mas eles não, eles se entregaram ao medo. E ficaram com medo. Mas olha que interessante. Eu vou chegando ao cerne dessa mensagem. E a Bíblia diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temais. Não tenha medo. Tende bom ânimo. Alegre-se, mesmo no meio da tempestade. Alegre-se, mesmo no meio da dificuldade. Não fique procurando chifre na cabeça de cavalo. Não fique procurando pelo em ovo. Não está acontecendo nada de diferente. Não temas, sou eu. Sabe qual é a revelação que Deus me traz? É que muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pensa que a gente ou coloca a culpa no diabo, coloca a culpa num monte de coisa, mas Deus está falando: fique tranquilo, sou eu. Ah, Senhor, o Senhor tirou o que eu mais gostava. Fique tranquilo, fui eu, porque isso aí não era bom para você.
Senhor, o Senhor me tirou do emprego, Senhor, era o melhor emprego da minha vida, mas talvez estivesse afastando você de mim. Fique tranquilo, sou eu. Você está entendendo o que Deus está falando? Às vezes Deus te afasta de situações, Deus te afasta de coisas, não permite que você chegue até onde você sonhou, até onde você imaginou, sabe por quê? Porque Ele sabe que se você chegar até lá, aquilo não é bom para você. Então mesmo sendo difícil de entender, mesmo você tendo medo, mesmo você estando assustado, Ele diz assim, não tema, sou eu, fique tranquilo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, é Ele que está cuidando de você. Oh Senhor, mas eu não sei como vai terminar o meu ano, eu comecei tão bem, mas agora eu não sei como vai ser 31 de dezembro, Ele está dizendo, fique em paz, sou eu, não temas. Aleluia, eu comecei com você, eu vou terminar com você, você não vai morrer sozinho. E Ele diz assim, Ele diz aqui, olha, não temas, sou eu. E olha que interessante. E respondeu-lhe Pedro. Acho que o único que não estava com medo era Pedro. Acho que Pedro foi o único que não gritou. Pedro, acho que já, acostumado com as pescas dele, com as coisas dele, aquilo ali para ele era fichinha. Estava acostumado a pescar à noite, passar a noite pescando. Isso para ele não era dificuldade. E Pedro olhou e disse assim, será que é o Senhor mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, chama para eu ter contigo. Você sabe por que Deus preparou tudo isso? Para esses discípulos terem um novo momento, uma nova experiência. Agora era o momento deles conhecerem o poder de Deus, através das nossas atitudes, através das nossas decisões. O que era você passar por um meio de um vendaval, no meio de um sufoco, e ter que tomar decisões no meio dessa dificuldade. Nós estamos passando por uma crise terrível no nosso país, uma crise econômica terrível, uma recessão terrível, e agora a gente fica preocupado em tomar decisões. O que eu faço? Viajo, não viajo, gasto o 13º, guardo, faço e dou o dízimo, não dou uma oferta, não faço. O que eu faço, Senhor? Deus está chamando você hoje para saber tomar decisões em horas difíceis, tomar decisões, e Ele diz assim, se é o Senhor mesmo, fala, para que eu vá com o Senhor. E sabe o que Jesus fala para ele? Então Pedro, vem. Ele diz assim, vem Pedro, porque para você agora é tudo ou nada. Ou você me conhece de verdade agora, ou não conhece mais. Agora é a hora do tudo ou nada. E Pedro, certamente ele chamou Jesus justamente para aquele negócio. Ele disse, se for o Senhor mesmo, agora eu vou conhecer. Se for o Senhor mesmo, eu vou ter uma experiência com o Senhor inacreditável. Jesus disse, vem para o tudo ou nada, Pedro. Vem por tudo ou nada. E a Bíblia diz que Pedro cria coragem e sai para andar com Jesus. E eu posso imaginar, querido, eu queria que você se transladasse, se possível fosse, para aquele lugar, para esse momento. Imagine você, não era um barquinho, não era um desses barquinhos que a gente, não, era um barco de pesca, era um negócio grande. E Pedro olha assim e fala assim, Jesus, eu quero, se for o Senhor, eu quero ter essa experiência. Jesus tinha permitido isso, para que eles entendessem, aleluia, que Jesus era um Deus que permitia, que permite até hoje, pessoas terem experiências extraordinárias com Ele, quando decidem ter. Se você quiser mais de Deus, Deus tem mais para te dar. Nunca
A Bíblia diz que Ele é fonte inesgotável, aleluia. Nós não podemos viver na zona de conforto, nós não podemos viver tranquilo, achando, não, já está bom, eu vou no domingo na igreja, já está bom, eu já li pelo menos uma carta de Paulo, já está bom demais, eu já conheço Jesus, porque eu vi o pastor pregar, que ele faz milagres, já está bom demais. Não, eu quero profetizar sobre a sua vida, Jesus tem muito mais para você, aleluia. A Bíblia está falando para você pedir e dar-se-vos-á, aleluia, medida recalcada, transbordante, aleluia. Jesus tem mais do que você imagina. Não se conforme com o que você tem. Você canta, aleluia, Deus quer que você cante muito melhor, aleluia. Você canta na igreja, Deus quer que você, aleluia, tenha um ministério de louvor, que possa, aleluia, ganhar almas para Jesus, que possa falar de Jesus lá fora. Você prega, aleluia, não pregue só dentro da igreja, pregue lá fora também. Você tem uma chamada para evangelismo, monte um grupo de evangelismo, ganhe alma para Jesus. Jesus tem mais para você. Jesus tem mais para nós, Jesus tem mais para essa igreja, aleluia. Eu acredito que Jesus não está contente da gente ter um culto de quarta, um culto de domingo, aí nós temos na quinta-feira à tarde, a igreja fica fechada na segunda, na terça de manhã tem oração, mas não tem culto, na quinta-feira tem o trabalho, um sábado ou outro não. Será que é isso que Deus quer? Deus quer mais para nossas vidas, mas nós precisamos pedir. Deus não fica nos entulhando de coisa. A Bíblia diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Sabe o que ele quer dizer? Que quanto mais você pede, mais Deus lhe dá. Mais Deus lhe dá. E a Bíblia diz que Jesus diz para ele assim: vem Pedro, vem por tudo ou nada. E eu imagino que Pedro naquela hora falou assim: agora ou acontece um milagre, ou eu afundo nesse troço aqui. Porque a Bíblia diz que estava um vendaval. Olha como Jesus faz. Jesus não, presta atenção no que eu estou te falando. Jesus não acalmou o vento para Pedro andar. Jesus acalmou o vento depois que Pedro tinha voltado para o barco. Guarda isso que eu vou te falar. Tem hora que Deus chama e deixa o vento bater. Ah, mas Senhor... Jesus falou para Pedro: vem. Senhor, dá para o Senhor acalmar o vento? Não. Senhor, dá para o Senhor acalmar essa tempestade? Não. Diminuir a chuva? Não. Diminuir a quantidade de ondas? Não. Diminuir as ondas? Não. Senhor, dá para o Senhor me dar um aumento de salário? Não. Eu quero ir, Senhor, mas não dá. Mas se o Senhor me der um aumento de salário? Não. Senhor, dá para o Senhor diminuir o meu horário de trabalho, porque eu quero trabalhar na igreja, mas é muito tempo. Deus diz: não. Senhor, dá para o Senhor acalmar o meu marido? Não. Dá para o Senhor salvar o meu filho, para aí eu vou mais animado? Não. Dá para o Senhor fazer o meu marido parar de beber? Não. Mas Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? Vem. Vem. Vem que você vai ver o milagre. Vem que você vai ver o milagre. Sabe o que acontece na nossa vida? Nós queremos que primeiro Deus prepare todo o terreno. É ou não é? Senhor, prepara todo o terreno direitinho. Deixa tudo sem problema. Tira todos os impedimentos. Nessa nossa oração: Senhor, eu vou lá, mas eu quero que o Senhor tire todos os impedimentos. Vai na minha frente, tirando as barreiras, dando caminho e tal, tirando gigantes e fazendo alguma coisa. E Deus às vezes fala assim: não, vai com o gigante e tudo. Quero ver, eu vou com você. A questão é que Ele está chamando, irmão. O gigante não vai te matar, aleluia. A questão é que Ele está te chamando, aleluia. A falta de dinheiro não vai te matar, aleluia. Não vai faltar farinha na panela, aleluia. Não vai faltar azeite na botija, aleluia. Deus é com você, Ele vai te levar, aleluia. Depois disso, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, aleluia. Mesmo que você passar, aleluia, pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor vem passando comigo, louvado seja o nome daquele que é eterno. É isso que ele está falando. Pedro, eu não vou acalmar nada, eu não vou tirar onda, eu não vou acalmar vento, eu não vou mandar o mar se calar. Você vem comigo, porque comigo é tudo ou nada. Você parou para prestar atenção?
Senhor, eu vou te servir mais quando eu me aposentar. Não, eu quero você trabalhando. Eu quero você dividindo o seu trabalho, o seu tempo entre o trabalho e a igreja. Aleluia. Senhor, se o Senhor salvasse o meu marido, eu seria uma esposa melhor. Não, eu quero que você seja uma esposa melhor e dê um grande testemunho dentro da tua casa com ele desse jeito. Porque ele vai ver o grande milagre. É assim que você vai ver o grande milagre. Aí a Bíblia diz que Pedro vai. Ele vai para ver o milagre. Ele topa. Ele aceita o desafio. Senhor, é tudo ou nada? Ok, então vou eu. E a Bíblia diz que ele vai. Ele vai. Ele pisa e ele começa a andar sobre aquela água. E ele começa a se aproximar de Jesus, e ele começa a se aproximar de Jesus, e ele vai se aproximando de Jesus, e ele disse, rapaz do céu, eu sou o cara, olha eu andando sobre as águas, olha como eu fui, vocês são tudo uns moles, que ele gritava, vocês são tudo uns covardes, olha, faça como eu. Mas sabe que a Bíblia diz? Que surgiu uma dúvida no coração dele. Mas eu interpreto esse texto diferente. Eu interpreto esse texto quando a Bíblia diz que Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus deixou o vento para Pedro entender assim, Pedro, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu te chamei, sou eu que te conduzo. Sou eu que solidifico a água debaixo dos teus pés, não é você. Você não tem nada com isso, Pedro. Esse milagre aqui não tem nada a ver com você, Pedro. Esse milagre só tem a ver comigo. Não é você que é o cara que pulou do barco. Não é você que é o cara que sabe andar sobre as águas. Não é você, sou eu que sou Deus na sua vida, aleluia. E chamei você para vir, e com vento forte, e com tempestade, estou segurando você aí. Quer ver quando eu soltar você? Pedro, você está entendendo o que Deus está falando aqui com você nessa noite? Tem hora que a gente está andando e está dizendo, que Deus, que nada, não preciso, para quê? Para quê? Para que igreja? Para que oração? Para que pastor? Para que oferta? Para quê? Para que isso? Eu me garanto. Deus diz assim, agora eu vou soltar você. Você se garante? Solta. Você quer ser solto por Deus? Sabe o que a gente gosta de cantar? Eu sou livre. Quer ver o povo pular e falar que é livre? Mas eu não quero ser livre. Eu quero ser um discípulo de Deus. Eu quero ser guardado por Ele, comandado por Ele, preso na sua vontade, preso no desejo dEle. Sabe por quê? Porque enquanto eu estiver preso com Ele, eu estarei seguro nas suas mãos. Tem uma canção que diz, segura na mão de Deus. É melhor não, é melhor que Deus segure na sua mão. Porque quando eu seguro na mão de alguém, eu posso escapar. Mas se Deus segurar na minha mão, irmão, acabou. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar, porque Pedro achou que era ele o cara do milagre. E Jesus estava dizendo, sou eu, Pedro, olha para mim, Pedro, olha para mim. Mas a Bíblia diz que Pedro parou de olhar para Jesus. Jesus não era mais interessante. Ele olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para os peixes, talvez estava passando alguma coisa, tinha alguém surfando, ele, o cara manda muito e tal. E daí ele olhou para o outro lado, mas Deus olhou para ele, Jesus olhou para ele e falou, Pedro, olha para mim. Deixa eu dizer para você aqui nessa noite, para a gente ir encerrando. Olha para Jesus. No meio da tempestade, olha para Jesus. Quando estiver tudo bem, olha para Jesus também. Às vezes a gente se ilude tanto, a gente fica tão iludido com o que Deus nos deu, tão encantado com o que a gente olha do lado, que a gente esquece de olhar para quem nos deu. A gente olha para o carro e diz, Jesus, o Senhor é bom. Oh, coisa boa. Mas daqui a pouco a gente esquece que foi Jesus que deu e só olha para o carro e Jesus já era. Aí quando Deus dá uma casa, a gente mal faz uma oração dentro. E daqui a pouco a gente está dizendo, fui eu que comprei com meus esforços. Fui eu que lutei para essa batalha aqui. Isso quer dizer, foi Jesus que me deu. E aí Jesus solta a gente e diz assim, olha para mim. Olha para mim. Eu encerro aqui, chamando você nessa noite, para ir ter com Jesus, chamando você para o tudo ou nada,
chamando você para um desafio de sair do seu lugar, mudar de posição, você mudar de visão, olhar para outros horizontes, ter a coragem de aceitar o vinde, não é o ide, o vinde de Jesus, quando ele disse assim: vem Pedro, eu mandei você para outra banda, agora estou mandando você, vem para cá Pedro, vem para cá porque eu tenho coisas grandes para fazer através de você, vem Pedro, vem porque você vai ver o milagre. Você precisa de um milagre aqui nessa noite? Às vezes para a gente receber o milagre, ver o milagre, nós precisamos passar pelo vento. Às vezes para receber de Deus o milagre que a gente precisa passar pelo vento. E às vezes o vento é contrário. É preciso passar com algumas experiências com Jesus. Não dá para a gente andar com Jesus só escolhendo alguns momentos para estar. Como fala no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe por que muitos não recebem? Porque eles não são habitantes da casa do Senhor. Eles são habitantes da presença de Deus. Eles não são habitantes de Deus. Eles passam temporadas. Aquele que habita no esconderijo. Habitar é morar. Habitar é ter um endereço fixo. Onde você habita? Habito ali, endereço fixo. Mas se você alugar uma casa de temporada, não é o seu endereço fixo. A conta de energia está no nome do proprietário, a conta de água está no nome do proprietário, todas as coisas estão no nome do proprietário. Sabe por que o IPTU está no nome do proprietário? Sabe por quê? Porque você está ali só de temporada. Não é o seu endereço fixo. Mas quando você tem um endereço fixo, tudo é no teu nome. E a Bíblia diz, Jesus nos chamou para morar com Ele. É um milagre de Deus. Ele disse: vem, que eu tenho uma experiência nova para você. Vamos para tudo ou nada. Amém, queridos? Eu quero desafiar você nessa noite, para a gente fazer uma oração aqui nesse lugar agora, e a gente ir com toda a confiança e acreditar que há momentos nas nossas vidas que a gente precisa ter coragem de tomar uma decisão. Ou a Bíblia diz que a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é sim e não. Não é talvez. Se Jesus tivesse chamado Pedro e Pedro falasse assim: vem, ele: será que eu vou, rapaz? Não sei se vou, não sei se fico, não sei se entro, não sei se saio. Não, ele tomou uma decisão. Você quer tomar uma decisão? Fique em pé nessa noite. Hoje é noite de você tomar uma